Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, um culto de louvor ao Senhor, num dia maravilhoso em que podemos nos colocar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, em que podemos falar com Deus, clamar a Deus, apresentar nossas vidas, apresentar nossas petições. Este é o Deus que está sempre de braços abertos para nos receber. Este é o Deus que está sempre querendo nos abençoar, porque esta é a sua vontade, como diz a palavra, porque eu sou Deus Pai Todo-Poderoso, e a minha vontade e a minha decisão estará sobre todos aqueles que me buscam, que creem e que são obedientes aos meus mandamentos. Irmãos, vamos dar início fazendo a leitura dos Salmos de número 138, Salmo de Davi, que dá graças a Deus por sua fidelidade. O título na minha Bíblia é Graças a Deus por sua fidelidade. Diz Davi: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Eu vou reler esse de número 3, irmão, versículo número 3, que diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Ó Deus, fala, Senhor, em cada coração, Senhor, durante este culto de adoração, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, a tua vontade para cada um de nós, neste grandioso dia em que nos colocamos na presença do Senhor. Ó meu Deus, Pai Todo-Poderoso, fala, Deus, em nossos corações. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, agora vamos fazer uma pequena reflexão sobre este texto que nós lemos, Salmos de 138, e depois iremos orar e entoar hinos de adoração ao Senhor. Davi, irmãos, quando escreve estes salmos, ele fala exatamente sobre a graça de Deus, pela fidelidade que ele tem por cada um de nós, mas ele também fala sobre a graça de Deus e as bênçãos de Deus sobre aqueles que são fiéis ao Senhor e aos seus mandamentos. Ele começa esse salmo exatamente falando isto: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Davi está aqui clamando e falando ao Deus Pai Todo-Poderoso, que em todo momento ele estará sempre rendendo graças do seu coração. Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo, Davi está reafirmando por diversas vezes: eu render-te graças ao Senhor de todo o meu coração. Nada nem ninguém neste mundo poderá abalar a minha confiança no Senhor, poderá abalar a minha intimidade com Deus Todo-Poderoso. E ele continua no versículo 2, dizendo: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. É por causa da misericórdia de Deus, irmãos, que estamos aqui. Ele tem nos livrado de todo mal que assola este mundo.
Ele tem nos livrado de toda seta que o inimigo tem lançado contra nós e contra os nossos familiares. Esta é a grande verdade. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos livra. Por isso Davi diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia que nos acompanha em todos os tempos, irmãos. E Davi continua: no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Tenha certeza, irmãos, como eu tenho esta certeza, no dia que nós acudimos e buscamos o Senhor, Ele nos acode, Ele nos recebe, Ele nos abençoa, Ele nos acalma, Ele nos dá alegria, Ele nos dá saúde. Tudo, irmãos, vem do Senhor. Aí Davi, no versículo 4, ele vai e diz mais: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Todos, irmãos, não importa as suas riquezas, não importa o que tem, não é pelo poder, não é pelas riquezas, mas é pela misericórdia de Deus. E todos os reis, todos os mais poderosos, desde os humildes até os mais poderosos, se prostrarão diante do Senhor e renderão graças ao Senhor. É isso que Davi está falando, pois grande é a glória do Senhor. Aleluia! Grande é a glória do Senhor. Oh, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos eles conhecem de longe. E ele termina este salmo dizendo: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Davi, irmão, termina este salmo exatamente falando para cada um de nós que o Senhor vai nos abençoar, o Senhor é que nos livra de todo homem perverso, o Senhor é que nos dá todo o livramento, é o Senhor que acode as nossas orações, é o Senhor que nos abençoa nesta caminhada. Nós temos, irmãos, caminhado neste mundo, muitas vezes com dificuldades, com ventos contrários, mas o Senhor tem nos tomado pela tua destra, tua mão direita poderosa, e tem caminhado conosco pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, irmãos. Antes mesmo de termos sido formados, Ele já havia escolhido cada um de nós, Ele sabe o nome de cada um de nós, e Ele disse: eis que te dou todo o livramento, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor nos convoca em todo momento a clamar ao Senhor, a clamar e colocar nossas vidas. Por isso que Davi diz: render-te-ei graças, ó Senhor. E nós, irmãos, também nesta caminhada devemos render graças ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e Ele é um Deus abençoador. É um Deus que perdoa nossos pecados, nossas transgressões. O homem tem uma caminhada de pecados, de transgressões por este mundo, mas do Senhor vem todo o livramento. E esta certeza nós temos, que jamais seremos abalados enquanto estivermos na presença do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas murmurações e nossas transgressões, porque Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus que está sempre com os seus braços abertos para ouvir o nosso clamor, nos abençoar e nos guardar. Vamos agora, irmãos, orar e apresentar nossas vidas ao Senhor. Vamos orar a este Deus Pai Todo-Poderoso, clamando por cada um de nós, em nome de Jesus. Oh, meu Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, neste culto de adoração, de clamor, Senhor, colocando nossas vidas, cada vida aqui presente, cada familiar aqui presente, Senhor, cada vida pelas quais temos intercedido, Senhor, estamos, Senhor, colocando diante de Ti e rendendo graças ao Teu nome, porque Tu és misericordioso, Senhor, e clamando, Pai, visita, Senhor, a casa de cada um de nós, visita, Senhor, o trabalho dos Teus servos, visita, Senhor, por onde quer que passemos, Senhor, por onde quer que andemos, Senhor, visita, Senhor, a nossa caminhada, visita a nossa igreja, visita o nosso bairro, a nossa cidade, Deus.
Ó Deus, o que seria de nós sem a tua presença? Há muito já teríamos sido destruídos, mas é pelo teu amor e pela tua misericórdia que continuamos sempre caminhando em frente, porque a tua palavra diz que tu, Senhor, é que vai à nossa frente, quebrando os ferrolhos, abrindo as portas e derrubando as muralhas que o inimigo tem levantado para impedir a nossa bênção. Mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que tem nos abençoado dia após dia, irmãos. E nós temos que estar sempre agradecendo a Deus. Obrigado, 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 Senhor, por estes momentos maravilhosos que podemos ter na tua presença. É no nome de Jesus que nós clamamos, Pai, dia após dia, incessantemente, Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, cada um de nós segundo a tua vontade. Ó Deus, tu que penetras no mais profundo de nossas vidas e da nossa mente, nosso pensamento, Pai, libera, Senhor, a tua unção, o teu poder, Senhor, livrando-nos de todo mal, Senhor, que jamais falte o óleo da tua unção sobre as nossas cabeças, que possamos caminhar dia após dia com a cabeça erguida e com a nossa espada na mão, que é a Bíblia. A nossa espada é a Bíblia, é ela que nos dá a palavra de vida, é o nosso diário de vida, é o nosso diário para as nossas decisões e as nossas caminhadas. Deus, é no poderoso nome de Jesus, queremos também clamar a Ti, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor, dos nossos obreiros, evangelistas, todos aqueles que estão à frente da Tua obra, Senhor, porque, Senhor, sempre afirmamos, a obra é Tua, Senhor, não é obra de homens, Senhor, que haja ali somente o mover do Teu Espírito Santo. Jamais, Senhor, possa mover ali, Senhor, a obra de homens, Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, queremos humildemente nos apresentar diante de Ti, clamando, Senhor, eis-nos aqui, faz, Senhor, de nós um vaso, Senhor, um vaso de bênção, pregando a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, o discernimento das coisas que vêm do alto, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Sê com cada um de nós. Abre nosso coração, nosso entendimento, Senhor. Encha-nos, Senhor, com a plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos cada dia mais, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor, caminharmos, Senhor, levando a palavra de salvação para os perdidos neste mundo. Oh Deus, como é agradável e adorável, Senhor, podemos falar de Ti, da Tua palavra incessantemente, porque a Tua palavra é uma verdade até os dias de hoje. Desde antigamente até os dias de hoje, ela é viva e eficaz. Ela tem o seu poder e a sua atuação na transformação das vidas, Senhor. Ó Deus, queremos diante de Ti, Senhor, profetizar, Senhor, que esta nação pertence a Ti. O Brasil pertence a Ti, Senhor, com tantas dificuldades que nós temos visto a cada momento, Senhor. Mas são homens, Senhor, que não creem em Ti, Senhor. Ó Deus, faz mover o Teu Espírito Santo sobre esta nação, Senhor. Que nós profetizamos que o Brasil é Teu, Senhor. E a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará ajudando, porque nós temos a certeza de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para nos dar todo o livramento, para nos buscar e estaremos no céu, louvando o Senhor na Tua presença, cantando os hinos de adoração com Jesus Cristo, nosso Senhor, Teu Filho amado, que morreu na cruz pelos nossos pecados,
que ressuscitou e levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças e nos abençoou. Pai, queremos no dia de hoje, Senhor, profetizar uma oração especial, que haja saúde no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor, vamos colocar a nossa mão direita sobre o nosso coração e vamos, Senhor, orar diante de Ti, Senhor, para que haja cura, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença. Senhor, que não sejam as nossas mãos, mas sejam as Tuas mãos poderosas, curando toda enfermidade. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Continue, irmão, com a tua mão direita sobre o teu coração, que o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te curar neste momento, ou vai curar vidas pelas quais você tem intercedido. Deus, em nome de Jesus, manda fogo do céu, Senhor, e vai queimando todo espírito de enfermidade. Queima, Jesus. Queima, Senhor, todo espírito de enfermidades. Nós não aceitamos enfermidade no meio do teu povo, Senhor, mas que haja vida e vida em abundância. Deus, vai queimando, Senhor, vai queimando toda enfermidade, Senhor, vai nos dando a saúde, Senhor, para que possamos cada dia mais te louvar, cantar, entoar nossos hinos de adoração na tua presença, que cheguem ao trono da glória como incenso agradável. Aleluia. Vai queimando, Senhor, vai queimando o espírito de enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Você não tem poder sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas pertencem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e nós somos o novo Israel de Deus, e sobre nós nenhuma doença poderá prevalecer, porque o Deus está determinando o livramento. E que neste dia, durante este culto, irmão, você possa sentir a mão direita, a destra, a mão poderosa de Deus sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, te dando todo o livramento e curando as tuas enfermidades. Vai queimando, Senhor, queima, queima, Senhor, tudo que não te agrada. Queima toda enfermidade, queima todo espírito de dúvida, todo espírito contrário. Vai queimando, Senhor, onde quer que estejam os espíritos contrários, em casa, no trabalho, na vizinhança, na rua. Queima agora, Senhor, e que caiam por terra, Senhor. É no nome de Jesus que o teu povo aqui presente profetiza, Senhor. Caia por terra agora e queima, esteja debaixo dos nossos pés. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza de que Tu operaste e continua operando sobre as nossas vidas, Pai. Ó, Senhor, faz uma transformação em nossas vidas, faz uma restauração sobre cada um de nós, Senhor, nos abençoando, enchendo-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo possa nos mover, Senhor, nesta caminhada, nos mover para os caminhos certos, Senhor, nos mover somente em direção ao reino, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que nós lemos, diz: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração. Oh Deus, na presença dos poderosos te cantarei louvores. E nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti, cantando louvores em cada momento, Senhor. Recebe, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. Recebe, Senhor, da Tua presença, Senhor, cada vida, Senhor, em nome de Jesus. E como diz a Tua palavra, por esta razão nos colocamos de joelho diante do Pai. A Tua palavra diz: coloca a boca no pó, ora, 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 porque ainda há solução. Ó Deus, oramos na Tua presença
porque ainda há esperança, Senhor. A nossa solução é a esperança que vem de Ti, essa esperança que nos transforma, essa esperança de que dias melhores sempre virão enquanto estivermos buscando a Tua presença. Deus, abençoa a Tua Igreja Metodista no Vital Brasil, abençoa cada irmão, Senhor, ali presente, abençoa nossos pequeninos, nossos juvenis, nossos jovens, Senhor. Ó Deus, coloca sobre cada um de nós um ciclo de fogo, Senhor, e que nenhuma seta do inimigo possa nos atingir, Senhor, porque a nossa vida pertence a Ti. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, também queremos colocar os nossos adultos e anciãos da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, fala através dos anciãos, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade para cada um de nós, Senhor, para cada vida na Tua igreja. Ó Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder Te louvar, estar na Tua presença, na certeza da intimidade que Tu nos deste, de clamarmos a Ti, de chamarmos a Ti como Pai. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, nosso abençoador, aquele que jamais esquece de nós. É no nome de Jesus que nós agradecemos por mais este momento na Tua presença, momentos, Senhor, de vitória, vitórias e vitórias. Como diz a palavra, nós clamamos, pedi, dá-se-vos-á. Nós pedimos e clamamos na certeza que Tu nos dá a vitória, na certeza de que Tu estás conosco, Pai. Recebe agora os nossos louvores. Abrimos nossas bocas, nosso coração e nossa mente para entoarmos hino de adoração na Tua presença e, acima de tudo, sempre glorificando o Teu nome. Endei-te graças, Senhor, de todo o meu coração, e na presença dos poderosos Te cantarei louvores. E nós, irmãos, vamos cantar agora nossos louvores de adoração a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê Me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas dos céus a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar.
fiel Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tendo perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto após esses belíssimos louvores de adoração a Deus, na certeza de que Ele os recebeu no trono da glória, que Ele se alegra quando podemos louvar o seu nome. Vamos agora, irmãos, ler o texto que está na minha Bíblia e na sua, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo de número 13. Amém? Diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhes ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu na presença no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, já idoso de dias, irmãos. Oh Deus, fala agora, Senhor, em cada coração, Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, antes desse texto, no capítulo de número 15, nós temos o versículo 3 e 4, em que nós encontramos a desobediência e a rejeição de Saul. Deus ordenara ferir a todos os amalequitas, descendentes de Esaú, homens e mulheres e animais, irmãos. Eles eram descendentes de Esaú. Deus ordenou que todos eles fossem feridos.
No versículo 8, 9 diz que Saul poupou ao rei Agag e o melhor dos animais. Saul viu com seus olhos que ali tinham coisas boas e desobedeceu ao Senhor. No versículo 11 diz que Deus arrependeu-se de haver constituído a Saul como rei. Olha, irmãos, o que diz a palavra: Deus arrependeu-se de haver constituído a Saul como rei. Nós dizemos sempre que Deus não se arrepende, Deus muda de posição, o que é o entendimento do original. Deus, então, mudou a sua posição e não gostou de ter sido ungido Saul como rei, porque ele era desobediente. E no versículo 32 a 35, Deus levanta o próprio profeta Samuel para matar Agag, porque não podia ter um rei inimigo no meio do povo de Deus, né, fazendo tentação no meio do povo de Deus. Aí nós chegamos aqui, irmãos, ao capítulo 16. Vejam o que Deus faz aqui, irmãos, porque Deus é todo-poderoso e nos dá um grande ensinamento. Deus ordena a Samuel que vá à casa de Jessé para ungir um novo rei, escolhido por ele, Deus, e não escolhido por homens. Saul, irmãos, foi um Deus escolhido por homens e levado até Deus. E Deus foi e ungiu Saul como rei, porque Deus não queria um rei no meio do povo de Deus, mas queria que ele, somente ele, fosse o próprio rei, Deus. Mas o povo começou a ver os vizinhos, os povos vizinhos, todo mundo tinha um rei, e o povo então se aglomerou e clamou por um rei, e Deus assim atendeu à vontade de homens. Agora nós chegamos aqui no capítulo de número 16, em que havia necessidade de substituir Saul, porque Saul estava caminhando para os maus caminhos, Saul estava pecando contra Deus, se levantando contra os servos do Deus Altíssimo e se entregando a diversas outras religiões pendentes, existentes naquela localidade ou nas circunstâncias do local destinado ao povo de Israel. Então Deus manda o profeta Samuel, vai lá na casa de Jessé. E o Samuel, irmãos, ficou com muito medo, disse: como eu vou lá? Saul vai saber que eu estou indo para lá e vai mandar me matar. Aí Deus falou para Samuel: toma um novilho e diz que irá sacrificar. Está no versículo 2. Como irei eu? Ele diz: pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Porque como profeta, Saul não ia fazer nada nem se levantar. Aí ele foi e diz aqui na palavra de Deus que ele tomou um chifre de azeite. Irmãos, só para que nós possamos entender, um chifre de azeite é aproximadamente meio litro, 500 ml de azeite. É muito azeite, irmãos, né? É o azeite que comercialmente nós vemos aqui. Então Samuel pegou aquele chifre cheio de azeite e foi até a casa de Jessé. E lá então foi sacrificar e mandou convocar a todos. Samuel obedeceu à ordenança de Deus. E ao chegar na cidade, na localidade, saíram todos os anciãos, e diz a palavra de Deus que eles saíram tremendo, porque eles achavam que o profeta estava ali para cumprir alguma vontade de Deus contra a vida deles. Por isso que eles tremiam, recebendo a visita daquele profeta. Mas no versículo 5, o Samuel diz: santificai-vos, que significa mudar de roupa, lavar o corpo, preparar a mente e o coração para meditação e oração. Esse texto está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 14 e 15, quando Deus diz àquele povo e ensina o que era para eles se santificarem. No versículo 6, começaram a passar os filhos de Jessé. Irmãos, o primeiro filho de Jessé que passou foi Eliabe. E Deus disse: não é esse. E a Deus acrescentou ainda no versículo 7, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, aqui é um grande ensinamento. Quando clamamos a Deus,
quando pedimos a Deus uma resposta, Deus vê o interior, Ele vê o coração e não o exterior. E no versículo 8 diz que passou Abinadab, era o segundo filho de Jessé. No versículo 9 diz que passou o terceiro filho de Jessé, chamado Samar, também não era. Assim se passaram os 7 filhos de Jessé. E vejam bem, irmãos, em todos eles, Samuel achava que eram homens bonitos, altos, e achava que eram eles os escolhidos, mas não era o escolhido de Deus. E dizem que o filho mais velho, que era o Eliabe, ele chegou a tocar em Samuel pela sua beleza, o seu porte. Samuel, este vai ser um grande rei. E Deus disse para ele, não é esse. Passaram-se os outros filhos e não era esse. Ao passar o 7º filho, que também não era, Samuel vai e pergunta a Jessé, Jessé, não tem mais ninguém? Aí Jessé, não, tem um que está no campo cuidando das ovelhas. E Samuel então mandou buscar este filho. Este filho era Davi. Irmãos, este filho era aquele que estava no campo, era, como diz a Bíblia, era ruivo, ele era pequenininho, ele era franzino, mas este foi o que Deus escolheu. Por isso, irmão, nós temos que entender que Deus escolhe segundo o coração e nós escolhemos segundo a aparência humana. Deus escolheu a Davi, exatamente aquele que era rejeitado por todos os outros, pelo próprio pai, né? Em termos de beleza, em termos de porte, porque ele era pequenininho, era ruivo, era diferente, irmãos. Davi era diferente, mas ele foi o escolhido de Deus e mandou Jessé buscá-lo, e quando chegou, disse que aquele era o rei e mandou ungir a rei. A unção, irmãos, era sempre com grande quantidade de óleo, de azeite, por isso que o chifre tinha meio litro de azeite, e a unção era derramada sobre a cabeça dos escolhidos de Deus, mas com uma grande quantidade de azeite, para que eles sentissem a presença do Espírito Santo, o livramento do Espírito Santo sobre as vidas. E no versículo 13 diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, multiplicou a sua capacidade e aumentou a sua inteligência. E a partir daí, Davi é ungido sobre rei de Israel. Mas, irmão, depois vocês podem ler a partir do versículo 14, Davi não assumiu logo direto o reino, mas Davi ainda foi tocar harpa perante Saul. Saul só dormia se tocasse música, e era Davi que estava lá. Mas Davi nunca intentou matar a Saul, e o próprio Davi por diversas vezes disse, quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Davi respeitou Saul como ungido do Senhor, e ele não quis levantar a sua mão contra aquele ungido para ter o seu reino, o reino que Deus lhe deu. Isso é muito importante, irmãos, na nossa caminhada. Nós não temos o direito nem a permissão de Deus para nos levantarmos contra qualquer pessoa, porque eles são ungidos do Senhor. Deixe que o Senhor age, deixe por conta do Senhor, apenas ore, mas não ore desejando o mal, ore desejando sempre o bem e clamando a Deus por aquilo que você está buscando, pelas suas necessidades. Isso é importante na vida do homem, irmãos. E vejam que logo depois, que não faz parte aqui da nossa pregação, nós temos Golias afrontando o reino de Israel, e Davi ainda não era rei. E Davi não era rei ainda, mas Davi se propôs a lutar contra Golias. Ele diz, quem é esse? Quem é esse que vem contra os filhos de Israel? Ele pode vir com a sua arma, com tudo, mas eu vou com o meu Deus, o Deus que me guarda e que me protege. E Saul ainda tentou botar uma armadura nele, mas Saul era um homem alto, um homem que tinha um corpo esbelto, irmão. Isso a Bíblia nos ensina desde o início. Mas a armadura de Saul dava para botar
dois Davi dentro dela, porque Davi já falou, ele era pequenininho, franzino. Davi foi e se desfez da armadura, não. Eu vou em nome do meu Deus contra esse Golias. E assim houve a vitória. Irmãos, é de Deus que vem a vitória. Você tem que colocar em sua vida que a vitória vem do Senhor. Só Ele pode nos dar a vitória. O homem, nós não temos força nem poder para lutarmos sozinhos, mas Deus nos deu a oração para orarmos diante daqueles problemas, daquelas necessidades e assim buscarmos uma bênção de Deus. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Veja, irmãos, que Samuel já era um homem idoso quando ele foi lá para ungir a Davi. Samuel era um servo de Deus, era um profeta escolhido de Deus desde o seu nascimento. E vocês podem ler o que nos revela a palavra de Deus. Samuel pensou como homem e começou a passar os filhos de Jessé, cada um mais bonito que o outro, mais esbelto, com porte de rei, irmãos. Mas Deus disse: Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. E chegou exatamente aquele que não tinha porte de rei, aquele que era pequenininho, franzino e que cuidava das ovelhas. Este foi que Deus escolheu para ser rei sobre Israel, para ser o homem que daria as vitórias para o povo de Deus, para ser o homem que tomaria posse das terras prometidas por Deus. Um homem de muita guerra, um homem vitorioso, não por ele mesmo, mas porque Deus era com ele. Irmãos, nós temos que colocar em nossa mente que as nossas vitórias não são pelas nossas mãos, não são pela nossa beleza, nem pelo nosso porte, nem pela nossa escolha, mas são por Deus, pelo coração de Deus, porque Ele nos esquadrinha, são pela vontade de Deus. Então, irmãos, sempre que você buscar uma bênção para a sua vida, sempre que você buscar uma vitória, não esqueça, ore, busque a Deus, que só Ele pode nos dar a vitória e a bênção que nós queremos. E é diante deste Deus que nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, para clamar a Ti, Senhor. Tu, Senhor, conhece as nossas petições, Tu conheces nossos problemas, Tu sabes tudo aquilo, Senhor, que temos clamado a Ti, Senhor. E Deus, nós estamos agora neste momento reiterando, Senhor, as nossas necessidades, que Tu já as conheces, Senhor. Mas a Tua palavra diz que temos que buscar, clamar, pedir. Por isso, Senhor, estamos neste momento clamando e apresentando nossos pedidos, que Tu já os conheces, Senhor. Mas a Tua palavra diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. E nós estamos neste momento pedindo: olha, Deus, olha para cada um de nós, Senhor. Olha para os nossos familiares. Ora, Senhor, por aqueles pelos quais temos intercedido. E atende, Senhor, as nossas petições no Teu momento, segundo a Tua vontade, Senhor. Não sejam obras de homens, Senhor, mas sejam obras Tuas, seja a Tua decisão para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Nem sempre aquilo que desejamos, Senhor, recebemos, porque aquilo pode não ser da Tua vontade, pode ser da vontade de homens, como foi feito aqui diante dos filhos de Jessé. Samuel via o homem, mas Deus diz: não, eu vejo o coração. E muitas vezes nós pedimos, Senhor, mas não é do Teu agrado, porque nós não vemos o coração, mas vemos o homem. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Faz, Senhor, mover o Teu Espírito sobre nossas vidas, sobre cada vida que está aqui presente, participando, Senhor, deste culto de adoração, Senhor. Faz mover o Teu Espírito, Senhor.
Ó Deus, que o teu Espírito possa nos revelar a tua vontade. Espírito Santo de Deus, revela sobre a tua igreja a tua vontade. Queremos uma igreja, Senhor, onde haja o mover do teu Espírito, Senhor. Por isso clamamos e oramos, Senhor. Ó Deus, acampa os seus anjos ao redor de cada um de nós. Que nenhuma seta do maligno possa nos atingir, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Como é maravilhoso estarmos diante de Ti. Como é adorável, Senhor, podemos louvar o Teu nome, Senhor. Podemos clamar a Ti, Senhor, por essas benesses que vêm de Ti, Senhor. Não queremos, Senhor, bênçãos de homens, Senhor, mas bênçãos do nosso coração. Nosso coração, Senhor, que Tu os conheces, Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos em cada momento, Senhor. Ó Deus, faz de nós servos fiéis, Senhor. Faz de nós homens e mulheres sempre fiéis à Tua palavra, às Tuas ordenanças. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos em todo momento, Senhor, estarmos somente diante de Ti, Senhor, Te adorando, Te louvando. Ó Deus, derrama as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, Pai. Deus, esquadrinha nossos corações, Senhor, e atende, Senhor, as petições dos Teus servos. Tu sabes as lágrimas que temos derramado, Senhor. Mas a Tua palavra diz que Tu, Senhor, Tu mesmo é que enxugarás as nossas lágrimas e nos abençoará. E só haverá alegria, paz e saúde no meio do Teu povo, Senhor. E queremos mais uma vez clamar, Senhor, que haja saúde no meio de todo o Teu povo. Que haja, Senhor, cura de enfermidades, Senhor, daqueles que estão buscando a Tua presença, Deus. Ó Deus, opera Tuas maravilhas sobre as nossas vidas. E este é um grande momento para o operar de Deus sobre cada um de nós. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos, Senhor, e agradecemos pela Tua presença, Pai. Ouve, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Atende, Senhor, nos pedidos dos Teus servos, que não sejam pedidos de homens, Senhor, mas sejam, Senhor, as Tuas ordenanças sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Recebe agora, irmãos, a bênção sacerdotal que está lá no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24, em que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Busque o Senhor em oração e espere e aguarde, que a vitória é sua, é minha, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus.
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei sempre